Primeiro passo, pesar os ingredientes e calcular o peso em uma porção. A receita que a gente escolheu foi uma cocada, receita caseira, que continha os seguintes ingredientes: 400 gramas de coco ralado fresco, uma lata de leite condensado de 395 gramas, uma xícara de chá de açúcar de 200 gramas. A gente calcula a porção que vai render para uma certa quantidade de pessoas que vai consumir. No caso 10, a gente divide. Depois de dividido, a gente calcula a proporção de cada um dos ingredientes, levando em conta 100 gramas de cada componente. Calculando, a gente vai obter os valores de cada um dos macronutrientes dentro de cada um dos ingredientes da cocada, do coco, leite condensado e açúcar. Para isso a gente tem que consultar lá na tabela, TBC, a tabela brasileira de composição dos alimentos, o valor que representa um lipídio, carboidrato, proteínas, e está calculando por meio de regra de 3 o valor de cada componente da receita. Depois de calculado, arredondar o valor e, por fim, calcular o valor energético da receita. Então, por exemplo, para calcular o valor energético, soma-se o carboidrato do coco com o carboidrato do leite condensado e o carboidrato, por exemplo, do açúcar, vezes o fator de conversão, assim para cada um dos macronutrientes. O cálculo vai dar 371 quilocalorias, que é o valor energético da cocada. E o quarto passo, antes de montar o rótulo da receita, fala sobre o valor diário que deve ser consumido por aquela pessoa em gramas, sabendo que o limite é de 2.000 quilocalorias por dia. E aí para isso a gente calcula o valor em gramas de cada um dos macronutrientes, fazendo uma regra de 3 entre o valor achado anteriormente vezes a porção dividido pelo valor diário. Dito tudo isso, vamos à intensidade das atividades físicas para gastar todas essas calorias obtidas ao longo dos cálculos. A primeira é calcular a quantidade máxima de oxigênio que dá pela fórmula, distância percorrida. Tem que ter uma historinha aqui. Júnior, um homem de 20 anos, pesando 70 quilos, fez o teste de Cooper, correndo por 12 minutos e percorrendo uma distância de 2.000 metros. E aí pergunta, qual é o volume máximo de oxigênio? Para isso a gente calcula a distância percorrida, menos 504,1, que já é da fórmula, dividido por 44,9, que também já é da fórmula. E o resultado vai dar 33,32. Ou seja, esse é o valor máximo de oxigênio durante essa atividade física. Depois disso, calcular o MET. MET, unidade metabólica, unidade de medida metabólica que a gente está utilizando junto com a atividade física, o Cooper, para estar calculando. Então, a gente calcula que um MET, sabendo uma outra historinha, pegando como complemento, Júnior, além de Júnior ser um homem de 20 anos, pesar 70 quilos, fazer o teste de Cooper, ele também decide fazer ciclismo em uma montanha, pedalando por 30 minutos. A gente sabe que então um MET, que é uma unidade metabólica, corresponde a 3,5 mililitros por quilograma por minuto. E quantos METs será necessário para 33,32 mililitros por quilograma por minuto? Para isso a gente vai calcular por meio de regra de 3. A gente tem como MET 9,52 METs. Calculando a intensidade, 89,28%. E por fim o gasto calórico. O gasto calórico ele vai pela fórmula de pegar o MET e multiplicar por 0,0175 vezes o peso e o tempo. Multiplicando, a gente tem como que resultado o valor energético de 312,4 quilocalorias. Agora, sobre interações entre alimentos da receita e medicamentos. A gente sabe que há uma forte relação observada entre o fármaco diurético espiroquetona e alimentos ricos em potássio, como, por exemplo, o caso da cocada, em que a espiroquetona retém muito potássio e que, portanto, a recomendação é de evitar a administração desse fármaco por pelo menos 2 horas antes da ingestão desse alimento, antes do consumo da cocada. Pela cocada ser um alimento também muito rico, além do potássio, muito rico em cálcio, também é recomendado que ocorra a administração do remédio cardiovascular, a milorida, pois reduz a absorção do cálcio.